Em Deus sempre haverá um novo começo. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um momento nosso aqui, um momento de refletirmos sobre a nossa vida, um momento de cura para a nossa alma, um momento de uma experiência com o Senhor. Aleluias. O tema que a gente colocou foi o seguinte: eu tento esquecer o meu passado, mas eu não consigo. E isso está me matando. Em alguma situação da vida, é assim que está acontecendo com você. Então, se for, seja bem-vindo. É para isso que a gente está aqui, para ser instrumento nas mãos de Deus, para que nós vivamos uma vida aí mais equilibrada emocionalmente, né? Eu vou contar uma história, mas eu queria que você fizesse parte dessa história. Então, eu gostaria que você agora estivesse imaginando que você está preparando, você está indo para uma viagem. Qual o lugar que você tem muita vontade de conhecer? Muito, aquele lugar que está no seu coração, que você tem vontade de ir, passear, ir para lá e ficar um tempo lá. Que lugar é esse? Então eu queria que você pensasse assim, que você está preparando para ir para esse lugar. Você está ali e aí eu falo isso porque a gente tinha vontade de ir num lugar e é interessante. Vários lugares, eu tenho ainda vontade de ir em outros lugares que eu não fui, mas um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer era a França. A Torre Eiffel, aquele negócio ali. Eu lembro que uma vez eu comprei a capinha do meu celular, era a Torre Eiffel. Então toda hora que eu olhava assim, eu olhava a Torre Eiffel assim, falei, não, um dia, né, quem sabe, não, mas é tão complicado. Mas eu coloquei no meu coração, um dia a gente vai lá. E um dia nós tivemos a oportunidade de ir, a Edna, para quem não sabe, a Edna, minha esposa, ela é escritora, e ela foi lançar um livro na Suíça, em Genebra. Aí nós fomos. Foi participar de um evento literário lá, a gente foi. Eu fiquei muito feliz, porque pra gente que estudou teologia, estar em Genebra é muito legal, porque na história dos reformadores passa por Genebra, por causa de João Calvino, então foi uma emoção legal. Depois a gente teve a oportunidade de ir numa outra cidade da Suíça também, chamada Zurique. Em Zurique também, a história passa por lá, por causa de Zwinglio, e a gente teve a oportunidade de ir lá e conhecer um pouco da história. É muito emocionante. Isso para mim foi muito emocionante. Estou vendo aqui a Mônica colocando a Bahia, né? Então, cada um de nós pensa aí que lugar é esse. Mas aí de lá da Suíça, a gente ia na casa da irmã da Edna. Meu irmão mora em Zurique, né? E a irmã da Edna mora na Itália. E de lá nós pegamos um ônibus, fomos para a Itália. Chegou na Itália, a gente ficou uns dias com a irmã da Edna, depois nós fomos para casa de uma amiga em Milão. Só que aí acontece uma coisa, o nosso dinheiro já estava naquela continha. E aí a irmã da Edna falou, olha, eu preparei uma surpresa para vocês. Eu tenho aqui os bilhetes e a gente vai para a França. Eu falei, que legal, na França, né? E de repente nós nos vimos lá, né? Na Torre Eiffel, assim, um lugar que era só um sonho, né, e não passava da capinha do meu celular, aí de repente a gente estava lá. Então eu queria que você imaginasse, eu estou falando isso só para dizer para você que é possível sim. É um exercício que a gente está fazendo, mas é possível sim você estar onde você sonha. Então eu queria que você pensasse. Então pensa aí, você está preparando para ir para esse lugar? Que lugar? O lugar dos seus sonhos. Se for aqui no Brasil, como a Mônica colocou a Bahia, ok. Se for algum lugar que precisa de passaporte, imagina aí que você foi, tirou o passaporte e você já comprou, ganhou, você já está com os bilhetes para ir, as passagens já estão, e você dias antes já preparou ali o passaporte, o bilhete, e aí você tá tudo ali preparado, as malas já estão prontas e de repente chegou o momento de você ir o dia e você com muita alegria está em casa esperando alguém vai levar você e quem está com você nessa viagem aí? Imagina aí. E aí você, antes você presta atenção, antes você fala assim, eu vou descascar umas laranjas, eu gosto muito de laranja. Eu vou descascar umas laranjas aqui, que no caminho eu vou chupar laranja, eventualmente lá no aeroporto eu vou chupar uma laranja. Aí você pega
você está tão emocionado com aquele momento, é um momento tão importante que você vai pegar aquele canivete que foi do seu avô, e aí o seu avô deu pro seu pai, e aí o seu pai passou ele para você, e você tá com aquela coisa bacana, e você descasca ali umas 3, 4 laranjas, né? E aí você põe aquela laranja num lugar ali na sua mala de mão mesmo, aí você pega o carro e rumo ao aeroporto, né? E aí você chega lá, você faz o check-in, né? Já de repente até fez o check-in pela internet, mas tem que despassar as malas grandes. Aí você vai lá naquele guichê e dispensa ali, passa as malas ali, as etiquetas, te dão aquelas fita grossona, passa na mala e despacha as malas. E você espera ali um pouco e vai para a sala de embarque só com a sua mochilinha assim, né? Uma mochilinha que pode andar dentro do avião, a mochilinha, uma mala de mão, uma mochilinha, e você tá em todo... Aí tem aquela fila, naquela entrada ali, o funcionário confere a sua passagem, aquele negocinho de laser, ok, e você entra, tá naquela fila, e a fila tem vários lugares que você para, a gente vai passar ali no raio-x. Aí de repente, quando você tá ali passando pelo raio-x, você tira o cinto, porque tem uma fivela, não pode ter nada de aço, né? Você tirou seu cinto, colocou ali junto com a sua mochila de mão, dentro daquela cestinha de plástico que eles dão assim, a esteirinha leva por fora, e na hora que você vai passar dentro do raio-x, aí apita. Aí você volta, e a hora que você apalpa o seu bolso, aquele canivete que você descascou a laranja, você esqueceu aquele canivete dentro do bolso. Eu não sei se você sabe, é proibido você entrar com algum material perfuro-cortante e ali você está diante de uma situação que você tem que tomar uma das duas decisões. Ou você abre mão daquele canivete que tem um valor, talvez, sentimental, ou você abre mão daquele canivete, ou você abre mão da viagem dos seus sonhos. E aí você está com essa decisão para você tomar. Porque ir com canivete você não pode. Tá ali o pessoal, agente da Polícia Federal, você não pode, não tem jeito de voltar para deixar com alguém, não tem jeito. A pessoa que eventualmente foi te levar, já foi, então não tem jeito mais. Na minha história, você não tem outra solução e realmente é assim que acontece. Você costuma olhar lá, ter vários negócios ali que não passou, material líquido, alguma coisa a pessoa tem que deixar ali. E aí você tem que tomar essa decisão. Ou você abre mão daquele canivete, ou você abre mão da viagem dos seus sonhos. O que você faria? O que você faria? Sabe por que eu tô falando isso, gente? A vida da gente é assim. Eu criei essa história, na verdade eu inventei essa história, ela tem um fundo de verdade, porque eu lembrei de um pai de uma amiga nossa, pai da Nilza, que seu Manel, ele estava lá na Paraíba e ele estava vindo para Belo Horizonte por uma coisa grave que tinha acontecido, e ele tinha ido de ônibus, na hora que ele foi voltar, como foi uma coisa urgente, ele foi voltar de avião. E ele tinha aquele canivete no bolso, que ele andava para tudo com canivete. E eu lembro porque ele falou com a gente da tristeza dele de deixar esse canivete no aeroporto, porque ele quis convencer o pessoal que era um canivete que era do pai. O canivete tinha muito valor estimativo, mas ele teve que abrir mão. A nossa vida, ela é assim. Você está agora com as suas malas, você está pronto, você está pronta para uma viagem para o seu futuro. Vamos imaginar. E agora você está na sala de embarque. E na hora que você chega com o seu futuro e você vai olhar, o seu passado está lá. Existe algo que você não tem como avançar para o seu futuro estando com aquilo ali.
E a pergunta é essa aqui agora para você também. Qual a decisão que você toma? Você opta em cancelar tudo, perder o bilhete, perder aquela viagem, perder a oportunidade e não somente a sua, você comprometer a viagem daquela ou daquelas pessoas que estão com você. É assim que acontece. Você está comprometendo a sua viagem para o futuro. E você está comprometendo a viagem daquelas pessoas que te amam. Porque alguma coisa está aí e que você tem que deixar. E você precisa pensar sobre essas coisas. E aí eu quero contar agora uma história que aconteceu mesmo. Essa história está na Bíblia. Existia uma mulher que ela estava presa no passado dela. Ela era uma mulher muito triste. Ela estava num quadro muito severo, muito grave de depressão. O nome dessa mulher é Noemi. Hoje eu li o livro de Ruth para refrescar a memória, né? São 4 capítulos, eu li. E aí aquela mulher, ela estava em depressão e não era para menos, não era para menos. Aquela mulher, ela tinha perdido o marido, e aí ela perdeu o marido, os filhos cresceram, e aí cada um dos filhos casou ali com 2 moças, ela tinha 2 filhos, e aí os filhos também morreram. Você imagina isso? E aquela mulher estava num quadro de depressão profunda, agora estava ela e as 2 noras, deprimidas. Cada nora deprimida e triste porque perdeu o marido. E não tinha filhos, as noras. E ela ainda mais triste porque além de perder o marido, ela perdera os 2 filhos. E aí ela chegou para as noras e falou assim, olha, vocês estão novas, né? Volta para suas famílias, eu vou voltar lá para o meu povo e vocês tocam a vida, porque vocês estão novas, vocês não podem parar a vida de vocês por isso. Uma das noras, a órfã, ela realmente voltou para casa dos pais dela e foi tocar a vida dela. Mas a Ruth falou assim, não, minha sogra, eu vou cuidar de você. Deixa eu te falar, eu vou cuidar de você. Onde você for, eu vou. O seu Deus vai ser o meu Deus. E eu vou cuidar de você. E a sogra falou, filha, mas você está parando a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está aí triste, deprimido, deprimida, deixa eu te falar. Deus, Ele vai providenciar alguém para cuidar de você. Esse momento que nós estamos aqui é uma providência de Deus para cuidar de você. Para abrir seus olhos em relação a alguma coisa. E Deus está cuidando de você. E aí aquela mulher, ela foi, a nora foi com ela, aí a nora vai buscar alimentos, na verdade, alimentos que sobravam, ela foi buscar aquele que os trabalhadores deixavam cair, eles podiam pegar aquilo ali, e ela começou a buscar aquilo ali para alimentar a sogra, e aí acontece um interesse de um dono daquela terra ali, daquele fazendeiro por ela, e aí acontece que ela gosta dele, ele gosta dela, e eles casam, e eles pegam a Noemi, que estava triste, a vida dela começou a mudar, a melhorar, e ela traz a Noemi, ela só olha o caso, mas minha sogra vai comigo, e ela cuidou, e ela foi cuidada, ela foi amparada ali pro resto da vida dela. Essa é uma história legal, mas sabe o que é mais legal ainda? Que daquele homem chamado Boaz, que era esse fazendeiro, nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. E de Jessé nasceu Davi. Olha, e Jesus veio dessa descendência. Aquela mulher abandonada, deprimida, ela foi curada e ela fez parte da história de Jesus Cristo. Olha que interessante. Aí você vai falar assim, mas não foi ela que teve os filhos. Ela participou daquele momento e como os filhos
dele poderia ser considerado, por uma questão da lei da época, né? Não é o nosso caso aqui, mas foi considerado filiação de Noemi. E aí você precisa tomar uma decisão. Noemi, ela tomou uma decisão. Ela podia, não, pode ir embora, vai cuidar da vida de vocês que eu vou morrer aqui no meu campo. Mas ela aceitou a ajuda. E a vida dela foi mudada por causa dessa ajuda que ela aceitou. De repente você vai virar para mim e vai falar assim, Éder, mas eu não consigo esquecer o meu passado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te disse que é para você esquecer seu passado? Quem falou com você que é para você esquecer? Eu coloquei de propósito esse título. Eu não consigo esquecer meu passado e isso está me matando. Mas não é para você esquecer o seu passado. E aí você fala, peraí, se não é para eu esquecer meu passado, o que eu faço com ele? O que você faz com o seu passado? Eu queria esquecer, mas já que a ideia é eu não esquecer, o que eu faço com o meu passado? Deixa eu te falar uma coisa. A questão aqui não é sobre o que você já fez, ou o que aconteceu com você, ou o que fizeram com você. A questão aqui é o que hoje você vai fazer com aquilo que eles fizeram. O que a gente precisa conversar aqui é o que você vai fazer com o que eles fizeram com você. É o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. Já aconteceu. Você não tem domínio sobre isso mais. Mas o que você vai fazer com isso? E é aqui exatamente que a gente precisa pensar. Existe uma lei quando a gente vai tratar da área do comportamento humano, que ela foi intitulada, eu mesmo li no livro Poder da Ação, do Dr. Paulo Vieira, mas ele fala da lei 10/90. 10% representa aquilo que aconteceu com você, ou aquilo que você fez, ou aquilo que fizeram com você. Isso representa 10%. Ainda por que 10/90? Porque 90% é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. 90% é aquilo que você vai fazer com o que aconteceu com você. 90% é aquilo que você vai fazer com o que você mesmo já fez no passado. E isso é em tudo, tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Eu vou pensar aqui uma coisa boa. Imagine que você fez uma prova e você passou nessa prova. Você fez um pré-vestibular, vamos pensar assim, e você passou. Seu sonho é fazer aquela prova, você fez e passou. Isso é 10%. Que isso, Éder? Não, porque os 90% é o que você vai fazer com essa prova que você passou. É como que você vai levar o curso que você passou para fazer. Se você vai frequentar bem, se você vai levar a sério, isso é os 90%. O que aconteceu representa 10%. Nas coisas ruins também a gente precisa pensar nisso. Ah, mas aconteceu algo muito ruim comigo porque eu não conheci o meu pai. Eu não tive contato com meu pai. Eu sei que isso é muito duro, mas isso representa 10%. Agora, o que você vai fazer com aquilo que seu pai fez com você? Porque se você falar que não vai fazer nada, quantas pessoas eu conheço que tiveram problema de paternidade e quando cresceram e foram pais, também abandonaram os filhos. Aquilo que mais os fez sofrer, eles repetiram. Deixa eu te perguntar, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Talvez você pensou, poxa, meus pais foram separados. Você vai olhar seu casamento hoje, talvez você está separado também. Porque hoje, exatamente hoje, Edna e eu estamos fazendo 30 anos de casados. Se vocês não soltam o coraçãozinho quando eu peço, pelo menos agora, em comemoração ao aniversário, aperta aí, solta um bocado de coração aí, para festejar 30 anos que a Edna tá me tolerando aí. 30 anos.
Agora deixa eu falar com você desses 3 tempos que a gente tem. O passado, que você quer esquecer, e a não ser que te dê uma amnésia, eu torço para que não dê, sabe? Você não vai esquecer seu passado. Esse é o ponto. Aí, ó, a Edna escreveu aqui, privilégio ser casada com você. Parabéns para vocês dois. Deus continue abençoando vocês. Legal. Isso aí. Obrigado. Aí o que acontece? Como que a gente acessa esses 3 tempos? Passado, presente e futuro. Você sabe? Porque todos nós temos, irmãos. Passado, presente e futuro. Se eu tirar o meu passado, eu fico uma pessoa sem história. Então, como que eu acesso o meu passado? Com a minha memória. As lembranças é que eu acesso o passado. E essas lembranças podem ser boas ou ruins. Ah, ele está querendo dizer que as boas, então, eu tenho que ficar vivendo elas? Não, tem gente sofrendo por causa das boas. Tem gente que teve uma condição muito boa no passado e quebrou. Aí fica acionando o passado. Ah, porque eu era assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E às vezes quando o passado é ruim, a pessoa também aciona demais o passado. Ah, que a minha vida foi muito triste, eu sofri demais. Como que eu acesso o meu futuro? Eu acesso o meu futuro com planos. Eu acesso o meu futuro com projetos. É assim que eu acesso o meu futuro. Eu não tenho uma ação no meu futuro. Como que eu acesso o meu presente? O meu presente, eu acesso ele com ação. Ação e comportamentos. É assim que eu acesso o meu presente. Só que tem uma coisa. No seu passado, você não tem controle nele. Você não consegue mudar nada no seu passado. Ah, eu fui abusado sexualmente quando eu era... Igual a gente viu essa história dessa menina de 10 anos. Oh, meu Deus, ela já vinha sendo abusada há 4 anos, engravidou com 10 anos. Não tem como, irmãos, voltar ao passado e fazer com que aquilo não tivesse acontecido. Não tem jeito. Na sua vida também não tem como, você não tem controle no passado. Aí o futuro, eu não tenho controle do futuro. Eu posso planejar, eu posso, conforme a maneira que eu planejar, eu estou garantindo muitas coisas no futuro, mas eu não tenho controle dele. Eu posso muito bem fazer planos para daqui o final do ano e não chegar lá vivo. Ainda mais nesse momento, né, de tantas perdas, você conhece alguém, né, que às vezes um parente que faleceu em decorrência do Covid. Eu posso agora decidir beber água. Mas eu não tenho como voltar o tempo e tomar uma água ontem. Mas é interessante que todos os dias Deus nos dá um presente. E é um presente no sentido do tempo, e é um presente que Deus está te dando. Um presente, ele te dá 24 horas. E cada momento daquele que você está vivendo é o presente. Mas é o presente no sentido cronológico, mas é um presente, Deus está te dando um presente. E eu quero te perguntar o seguinte, o que você tem feito nesse tempo que o Senhor tem te dado? Sabe uma coisa? Eu não quero generalizar, mas muitas pessoas passam muito tempo dormindo, porque a vida deles acordada é uma merda. E aí passa muito tempo dormindo. Tem muitas pessoas que passam muito tempo assistindo filme e grudado a cara no celular, assistindo o filme das outras pessoas, a vida das outras pessoas, porque não está escrevendo o próprio filme, não está escrevendo a própria vida. Aí precisa assistir um outro filme, porque a vida dele mesmo ele não está escrevendo. E aí, às vezes, a gente vive, né? Eu pensei pelo menos em 2 músicas, tinha mais, mas eu pensei em 2. Aí a gente vive assim, como o Zeca Pagodinho que fala, deixa a vida me levar.
deixa a vida me levar, sou feliz e agradeço, né, com tudo que Deus me deu. Amém, essa parte é legal. Mas esse lance, fala, deixa a vida me levar, pode dar uma conotação, deixa acontecer. E tem outra música também, aí para os mais antigos, né? O Benito de Paula, ele tem uma música que fala assim: eu vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. É do jeito que a vida quer. É assim, é desse jeito. Às vezes a gente entra nesse modo, esse modo automático. E deixa eu te falar uma coisa, não deixe o seu cérebro no modo automático. Assuma o controle, e é exatamente como que eu vou assumir o controle? É fazendo a gestão do seu tempo. É você saber como que você lida com o passado, é você saber como que você lida com o presente, e é você saber como que você lida com o futuro. E eu quero deixar aqui algumas orientações para a gente ir para esse momento bem prático. Eu queria te convidar, você precisa fazer isso. Eu sempre peço, quando você for assistir as lives, pega caneta, pega papel e já fica na mão. É bom que você, querido, querida, anota todas as coisas do seu passado que tem te incomodado. Talvez você vai falar assim: Éder, você converteu pequeno, cara. Você converteu, você não tinha 10 anos de idade. Você não sabe o que eu tô passando, não. Você vai falar, você não sabe o que é viver sem ter um pai, com problemas com o pai. Eu sei. Meu pai era um alcoólatra. Eu sei o que é viver dessa forma. Éder, porque você não sabe, cara. Eu perdi alguém muito próximo a mim. Meu pai, minha mãe, ou meu irmão. Não, eu sei o que é isso. Eu perdi meu pai. Eu perdi meu irmão. Quando eu tinha 17 anos, ele tinha 19. Meu amigo. Eu perdi meu amigo, meu irmão. Éder, você não sabe o que é ser criado sem um pai, cara. Eu fui criado dos 8 anos em diante sem minha mãe. Minha mãe tá aqui na live, ela tá aqui. Ela tá assistindo isso aqui pelo YouTube ali. E eu sei o que é ser criado. Eu fiquei com meu pai quando os meus pais se separaram. Éder, você tá falando isso porque você não sabe, cara, o que é carregar uma culpa. Eu fiz algo que me dá... Eu me sinto culpado por isso que eu fiz. Eu sei. Eu sei o que é isso. Eu me senti culpado pela separação dos meus pais. Dos 8 anos de idade até 30. Quando eu chamei minha mãe e nós conversamos sobre isso. Eu sei o que é isso. Éder, porque você não sabe, cara, o que é ser acusado. Sei. Eu sei. Eu era auxiliar, pastor numa comunidade local. Eu fui acusado de quem queria tomar a igreja. Eu tive que sair. E isso aconteceu de novo. Eu fui para um outro lugar e comecei a trabalhar, Edna e eu. Sempre nós fomos sangue no olho. E aquilo também começou a incomodar o meu colega lá. E ele ficou achando que eu estava querendo... Talvez eu não soube controlar o meu ímpeto de trabalho. Mas eu sei o que é ser acusado, sim. Ed, você está falando isso porque você não sabe o que é ter um filho rebelar contra você. Sei sim, eu sei. A Edna... Ela que me falou isso, a primeira vez que minha filha saiu de casa, a gente discutiu e ela saiu. E a Edna falou que quando ela chegou, eu estava deitado no chão da sala, dormindo e chorando. Ela falou assim, eu nunca vi isso. Você dormir e chorar. Edna, você está falando isso porque você não sabe o que é ser rejeitado. Sei. A igreja que eu estou pastor, assim que eu cheguei lá, no meu primeiro para o segundo ano, 70% dos irmãos saíram. Os 2 pastores que me auxiliavam lá saíram. Teve gente que me mandou uma mensagem do WhatsApp falando que estava saindo. Tem gente que nem isso. Tem gente que eu deduzi que saiu, fui procurar, não, realmente eu saí. Se hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa curada, eu penso que tem jeito para todo mundo. E mesmo aquelas situações talvez mais complicadas que eu não passei, que você passou, Jesus se identifica com você em tudo. Eu quero contar uma história aqui pra você de talvez eu conte 2 se der tempo, mas de uma mãe e uma filha.
Entraram alguns homens numa casa para assaltar aquela casa, mapearam o horário que só estavam as duas, e ali as mantiveram em cativeiro, ali dentro da própria casa, e abusaram sexualmente daquelas duas mulheres durante horas. E aí, quando passou tudo isso, aquelas mulheres entraram num quadro de depressão profunda, e o marido, preocupado, tentando, e tratamento psicológico, não tinha jeito, já havia gastado muito dinheiro e procurado muitas ajudas. Um dia um amigo convidou para ir num lugarzinho simples, onde estava falando da palavra de Deus, e alguém começou a ler ali Isaías 53, que fala da humilhação de Jesus. E aí, aquele pregador começou a falar assim: quem deu crédito à nossa pregação? E elas conectaram com aquilo. Quem deu crédito aos meus sentimentos naquele momento? E na medida que o pregador ia falando, elas foram se identificando com Jesus. Na medida que o pregador foi falando, ele foi humilhado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Elas foram... Todo o sentimento delas de humilhação, elas se sentiram moídas, elas se sentiram castigadas. Tudo que elas foram sentindo, elas se identificaram com Jesus. E bastou um texto lido da palavra de Deus. Aquelas duas mulheres, elas foram curadas emocionalmente. Existe jeito para você. Existe uma história de uma mulher que passou por um momento de uma fraqueza emocional e cedeu ali algum prazer ali, e teve um caso extraconjugal. E ali, ao participar daquele momento ali, ela se sentiu muito culpada daquilo. E ela voltou para casa, entrou em depressão porque ela caiu na real, e aquilo a trouxe, e ela foi aconselhar com alguém. Um profissional chegou a falar para ela o seguinte: olha, faz o seguinte, você precisa cauterizar sua mente. Então tenha outro momento, faça de novo, e vai chegar um ponto que isso vai ficar cauterizado na sua mente. E aí ela não, e começou, até que um dia ela procurou esse pastor que era amigo, né, que a gente é amigo, e ele aconselhou e falou assim: pede perdão. Eu não estou dizendo, é até complicado de contar isso, eu não quero dizer que eu vou sair aqui agora e vou... Não, peça uma ajuda pastoral do seu líder espiritual, né? E aí, debaixo daquela ajuda, ela fez isso. E isso trouxe cura para a vida dela. Tem jeito para você, sim. Seja qual for o seu problema, seja o que for que está fazendo você sofrer, o que tá fazendo você trazer esse peso do seu passado. Você não precisa, e nem tem jeito, de esquecer do seu passado. Você precisa tratar o seu passado. Você precisa entrar em contato com todos esses eventos. Todos esses eventos. Éder, mas dói, mas cura. Se você quer ser uma pessoa livre, liberta, faça como Noemi, aceite a ajuda. Eu queria que neste momento você procurasse pensar em um evento que te fere emocionalmente. Faça com um, e com esse um você poder depois pensar nos demais. Mas passe tudo a limpo na sua vida. Não deixe a sua vida ser objeto de acusação, de culpa, de rejeição. Trate cada coisa na sua vida. Pense agora em algo que te faz sofrer, algo que te marcou. Talvez uma palavra mal direcionada, talvez uma rejeição, talvez uma culpa que você sofre por algo que você já fez. Eu queria que você lembrasse agora desse lugar, lembrasse, e se você estiver num lugar que te favoreça isso, verbalize isso, fale para você ouvir.
Eu queria também que você lembrasse das pessoas que estavam naquele momento. E eu queria que você lembrasse da pessoa que te causou um dano. E que você citasse o nome dessa pessoa. Éder, mas essa pessoa não vive mais. Não estou tratando quem tá morto. A minha preocupação não é com quem não está aqui agora. A minha preocupação é com você que está ouvindo isso aqui. Cite o nome e entre em contato com isso, mesmo que lhe cause dor. Pense nisso e tome uma decisão deliberadamente de perdoar. Perdoe essa pessoa que te ofendeu. Perdoe essa pessoa que te humilhou. Perdoe, porque o perdão, ele vai trazer cura para você. O perdão vai trazer cura para sua vida. Então que neste momento o Espírito Santo traga luz sobre a sua vida e que você pense nisso, que em Deus sempre haverá um novo começo. Eu queria que você meditasse que em Deus sempre haverá. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. Oh Deus! Deus, neste momento nós queremos agradecer o Senhor por cada pessoa aqui, Pai. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece. E neste momento nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor traga graça, traga clareza, ajude essa pessoa a passar por esse processo de romper com as amarras do passado, Pai. E que no nome de Jesus haja cura para cada um, para cada uma, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero concluir te falando uma coisa. Nós estamos aqui, olha, nós temos e lidamos com ele. Passado, presente e futuro. Tome a decisão na sua vida. No seu passado, você quer viver de forma sadia? No seu passado, não mais do que 10% do seu tempo, da sua energia, não mais do que 10%. Você precisa olhar para o seu passado só por causa de uma coisa. É você considerar aquilo que você fez que você não tem que fazer mais. Aquilo que você fez que você precisa voltar a fazer. Aquilo que você fez que você precisa diminuir. Aquilo que você fez que você precisa aumentar. Ele só serve para isso. É uma biblioteca, só serve para você acessar ali o seu futuro. Ou seja, com o passado nós agimos com as nossas lembranças e memórias. O seu futuro você vai acioná-lo com os projetos e planos, mas não mais do que 20% do seu tempo, da sua energia. Se você gastar mais do que 20%, você vai ser uma pessoa ansiosa. Você vai estar vivendo ali no futuro. Se você gastar mais do que 10% com o seu passado, você está entrando num quadro de depressão. A depressão é isso. É o acionamento exacerbado do passado. A ansiedade é o acionamento a maior, exacerbado assim, muito, numa conta maior do que deveria, no seu futuro. Éder, mas me sobrou 70% aí nessa conta, o que eu faço com isso? Do meu tempo, da minha energia, o que eu faço com isso? Presente.
Como que você acessa o presente? Com ação. Como que você acessa o presente? Com comportamento. Quando você pegar aquilo ali, por exemplo, e que você vir, quando você, e aí você vê que você precisa consertar, por exemplo, com seu pai. Você precisa pedir perdão ao seu pai. Então se acionou ali o passado, trouxe isso à consciência. Agora é o presente, meu. É ir no pai e pedir perdão, ou quem quer que seja, e consertar. O presente, o Senhor nos deu ele para a gente resolver essas pendências, porque para o futuro nós estamos indo. Queira, você ou não, nós estamos indo para o futuro, mas não temos controle do futuro. Nós viemos do passado, não temos controle do passado, mas no presente nós temos controle. E quanto mais você agir, e quanto mais você aprender a agir e começar a agir certo, mais poder você vai ter. E quanto mais você agir certo e na velocidade certa, aí você vai ser o super-homem e a Mulher Maravilha da inteligência emocional. Isso é ter inteligência emocional. Que o Senhor te abençoe. Hoje é terça, né? Na quinta-feira, às 18h33, eu quero te convidar. Se você ainda não se inscreveu nesse canal que eu estou colocando aqui, Éder Souza RG5. Se você ainda não se inscreveu nele, inscreve lá, né? Dá um pulinho também lá no Facebook, curte lá. Não, aproveita, dá um pulinho no YouTube e se inscreva lá. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Muito obrigado a todos vocês. Sejam sadios emocionalmente. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a quinta-feira, às 18h33. E larga a mão de ser zumbi. Larga a mão de ser um vivo aí, mas tipo morto. Não. Vamos viver. E viver intensamente. Porque de uma coisa nós temos certeza. A vida é uma experiência que nenhum de nós vamos sair vivo delas. Então vamos viver com alegria e viver intensamente. Um abraço. Que Deus abençoe vocês.